Vou ligar esse trem aqui. Pronto. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. É sempre um prazer a gente estar aqui, né, para poder falar um pouquinho sobre o que Jesus deixou, né, de ensinamento para a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência das emoções. Eu fiquei um pouco curiosa, né, sobre essa questão deste tema, porque a gente está falando de épocas, né, que a gente tem vivenciado, em que muitas vezes, por conta do automatismo que a gente se coloca no nosso cotidiano, as emoções elas acabam ficando de lado. E deixar as emoções de lado, infelizmente, com a gente, né, que somos humanos, nós não somos robôs, uma hora isso explode igual uma panelinha de pressão. Ou você tem vazão a essas emoções, a esses sentimentos, ou chega um momento que a gente não consegue controlar, né? E muitas vezes, quando a gente fala sobre emoções, a gente imagina diversas coisas, e um dos segredos mais importantes que dizem respeito sobre emoção é como isso é trazido na condição nossa como espírito, né, dentro da nossa formação. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das emoções. E a gente traz essa temática, né, como as emoções e quais são os efeitos que isso encarreta na nossa vida. Né? E a gente está falando de vidas, né, pessoal? Que a gente às vezes imagina essa vida aqui agora, e aqui a gente está construindo coisas que a gente vai levar para as nossas outras oportunidades. É exatamente quando a gente fala sobre emoções, que é a carga, digamos, a bagagem que nós carregamos para as nossas próximas existências. Então, me é possível construir essa bagagem aqui para que eu leve adiante, né? Então, eu preciso saber lidar muito bem com isso. E a doutrina espírita, né? A gente tem aí duas obras que a gente faz menção sobre elas e que retrata muito bem sobre as emoções. No Livro dos Espíritos fala sobre a importância das emoções e a educação do espírito. E por que ele se refere à educação do espírito? Porque nós temos a capacidade de exercer, sim, o controle sobre aquilo que nos acontece. Esse domínio dessas nossas emoções. Né? Nós viemos para cá e temos a liberdade porque temos o livre-arbítrio. Então, temos que aqui, educando, né, gradativamente dentro da nossa existência, como é que eu autorizo que as coisas hajam sobre cada um de nós, né? Eu é que tenho essa decisão, então a gente precisa aprender como lidar com essa situação, né? E também no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai se embasar nessas duas literaturas, tá? E a nossa fala de hoje, ela se refere a uma pesquisa realizada, muito curiosa por sinal, pela Anete Guimarães. Ela é uma palestrante espírita, é uma médica neurologista, uma neurocientista, né, que trouxe muitos ensinamentos, ela traz muitos ensinamentos para a gente sobre essa questão da nossa capacidade mental. Todo segredo nosso está dentro da nossa mente. E ela faz uma abordagem sobre uma pesquisa realizada pelo Richard Davidson. Ele é um cientista formado em psicologia, né? E trouxe alguns trabalhos que têm revolucionado essa questão das emoções. Tá? E aí, a contextualização que ele traz é de exatamente trazer uma nova ótica de estudos. Vamos parar todo mundo para pensar um pouquinho aqui. Quando é que a gente procura um médico? Quando alguma coisa de errado acontece com a gente. Vocês concordam comigo? Ninguém vai no médico porque tá tudo às mil maravilhas, não. Também deveríamos ir, né? A questão da medicina preventiva. Mas, na maioria das vezes, a gente vai porque alguma coisa está doendo, né? E a nova ótica desse estudo é justamente sobre isso, porque geralmente nós estudamos os transtornos. Nós nunca paramos para estudar o outro lado, né? E os estudos que o Dr. Richard trouxe, ele faz estudos dos efeitos de uma mente saudável, ele inverteu
o olhar dele. Eu não vou olhar para a parte negativa, mas eu vou olhar de que maneira que efeitos são trazidos para o meu corpo e para a minha vivência se eu tenho uma mente saudável, né? E ele criou o Instituto de Estudo da Mente Saudável. Olha para vocês verem a visão diferenciada que ele trouxe nesses estudos. E a importância da meditação. Então, dentro do estudo dele, ele traz essa vertente de ter esse outro olhar sobre aquilo que interfere na nossa questão de mentalidade. Tá? E nesses estudos dele, ele trouxe uma constatação, ele fez várias experiências, nós vamos falar de uma aqui específica que ele fez, para falar sobre essa questão da influência das emoções, aonde a gente detectou o quê? Com as comprovações científicas. Que os genes, o nosso DNA, ele tem capacidade de ser modificado de acordo com as nossas emoções. Né? Então, às vezes a gente fica pensando que às vezes seria uma coisa totalmente externa, mas não. Ela tem influência, ela exerce influência na nossa cadeia genética. Que programação que nós estamos querendo levar para a nossa vida, né? E ele fez um estudo mostrando como que os genes trabalham, ele buscou apurar isso, fazendo uma análise do DNA e como que se dava a sua expressividade. Ele analisou a interferência da meditação e a influência nessa expressividade do DNA para verificar se existia uma interferência orgânica, né? Se essas emoções interferem organicamente no ser humano e os efeitos práticos da meditação em seres humanos. E levou isso a questões, análises bioquímicas, né? Análises mesmo, né, da pura química da nossa existência, da biologia. E comprovou isso tudo por meio de exames e de comportamento a nível celular. Então foi uma coisa de anos aí para poder fazer esse estudo, né? E dentro dessa análise ele constatou o quê? Expressivas alterações a nível bioquímico. Então, aí, se a gente for analisar as perspectivas que a gente vê na medicina que trata as doenças, né, que a gente já sabe disso, que há muitas anomalias e coisas que a gente tem a nível corporal, primeiro, nascem aonde? Na nossa mente, né, e assim por diante. Uma aplicação prática e mensurável, né, de forma mental e biológica. E ele exemplificou a aplicação do mindfulness, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão por aí. Que nada mais é do que uma prática que você faz para você ter a sua atenção plena, que é de concentrar-se totalmente no presente. E tem coisa mais difícil do que a gente fazer, pessoal? Garanto que hoje é domingo, né? Hoje é o Dia Internacional que a gente arrepende porque amanhã é segunda-feira, né? Quando, como diz o povo, escutou a musiquinha do Fantástico, já começa a chorar, porque sabe que tem que levar a menina na escola, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisas. Então, às vezes, a gente não está nem com a mente aqui, a gente está com a mente no que eu vou fazer ou deixar de fazer amanhã. Né? Então, a gente, às vezes, tira toda a nossa atenção do agora para aquilo que eu não sei nem se vai acontecer. Né? Então, isso faz parte da nossa vivência, né, do nosso estado enquanto humanidade. Então, ele diz, dentro dessa pesquisa, ele conseguiu, né, colocar isso em prática, essa análise. E aí, a gente já sabe, cientificamente falando, do êxito, né, da prática do mindfulness por vários atletas. Eles usam isso, né, na prática deles, para eles poderem conseguir, né, praticar suas atividades, o benefício na prática do controle mental e físico, mas não se parou para analisar na sua prática constante. Porque às vezes a gente pensa só num momento estanque, né, um determinado, vou fazer isso por uma temporada, mas a gente não imagina como é que a gente pode fazer isso de maneira, como se diz, terapêutico. Como se fosse da nossa prática do dia a dia. Igual você vai numa academia, igual você procura trazer coisas para o seu estilo de vida. Né? Igual a maneira como a gente tenta conduzir todas essas atividades, né, que nos aproximam de Jesus e de Deus e de pensamentos bons,
como atividades relacionadas à nossa parte espiritual, né? Tem que chegar um momento que essas coisas elas têm que fazer parte da nossa prática diária, porque aí tudo aquilo que se torna um hábito, se isso daí te traz em um determinado momento paz, por que não eu fazer isso de forma constante, né? De forma cotidiana. Então, dentro dos estudos dele, né, ele utilizou essa pesquisa com pessoas, como a gente falou, ele teve essas constatações. E ele utilizou também como experimento, né, um dos colaboradores da sua pesquisa foi o Dalai Lama, pela sua experiência com a questão da meditação, da prática da meditação, né? E alguns questionamentos que foram colocados, né, dentro dessa pesquisa, que foram pontos interessantes dentro da análise, foi de por que existe a tendência em estudar apenas os aspectos negativos, a depressão, o medo, o sofrimento, e por que não, já que estamos falando de mente saudável, a gente não trazer uma abordagem sobre ternura, sobre gentileza, sobre bondade e sobre o amor. Porque a gente tem que pensar assim, aquela questão da atenção, né? Se eu quero focar em uma determinada coisa, eu quero focar numa mente saudável, eu tenho que propiciar tudo aquilo que acarrete, que desenvolva coisas saudáveis e não o contrário, né? Então, por isso, a abordagem diferenciada da pesquisa que ele trouxe. Né? Então, hoje é considerado o quê? Dentro da normalidade, né? Isso aí é fato que a gente tem. O Dr. Richard não conseguiu encontrar pesquisas em bibliotecas e nenhum centros de estudos no mundo. Nós estamos falando de alguém que está lá nos Estados Unidos, acesso a grandes bibliotecas, a grandes centros de pesquisa, referências em estudos humanos e biológicos. Nesse quesito, ternura, amor, bondade, ninguém estuda isso a nível biológico, né? Gentileza, bondade e ternura são considerados o quê? Fenômenos sociais. Por isso que não tem nenhuma abordagem. Eles consideram isso como uma coisa apenas externa, apenas do fenômeno social, né? Então, ele não tinha nenhuma referência. E colocado que são fenômenos que devem ser estimulados, né, e não são naturais, que se aprendem apenas em sociedade. Então, esses foram os primeiros pontos que foram colocados por essa pesquisa. Então, a gente pode até começar a imaginar, né, se a gente fala o tempo inteiro do exercício da bondade, do exercício da caridade, como é que a gente não conseguiria perceber isso se isso, a gente até fala assim, faça alguma coisa, mas faça lá do fundo do seu coração. Mas isso não seria uma coisa que estaria dentro de nós, né? Então, fica uma coisa para pensar. E na doutrina espírita, né, está lá no Livro dos Espíritos, também no Evangelho, o ser humano é uma criação divina, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos uma criação divina e se o nosso Criador é bom, a sua obra também é boa. Então, nós também somos bons, né? Então, se não existir esses fenômenos, né, como a bondade, a ternura, a gente estaria numa completa contradição. Como é que um ser bom não teria condições de praticar esse tipo de ato, né, de ter esse tipo de externalização de sentimentos, né? Então, nesse estudo das emoções, o foco dele foi provar que os bons sentimentos fazem sim parte da natureza humana, de maneira natural, não de uma maneira externa, né? E ele fez essa prática com quem? Não foi feito com adultos, não poderiam ser adultos pela influência e por toda a bagagem que a gente já teria trazido. Ele precisou fazer isso, essa análise com crianças. E antes da pré-escola, porque já tinham um certo nível de comunicação, mas ainda não tinham tantas influências do meio, né, para poder ter algum tipo de viés nessa pesquisa. E aí ele definiu os termos: ternura, gentileza e bondade. São sentimentos, né, e ele queria perceber isso na sua experiência.
A percepção de ternura é toda vez que é um impulso natural de você ajudar quem você ama e quem você gosta. Então, as crianças praticariam a ternura com quem gostam, elas têm confiança, elas já conhecem, né? A gentileza seria um gesto de auxílio, de cooperação para com um estranho, alguém que você não conhece ou tem afinidade. Então, uma pessoa que é estranha a essa mesma criança. E a bondade, que seria esse terceiro nível, seria o impulso natural de ajudar quem você gosta, quem você não conhece e até quem você não gosta. Ou seja, o completo exercício do bem para qualquer pessoa. Não interessa quem seja, se eu gosto, se eu não gosto, se eu conheço, se eu não conheço, né? Então, ajudar a todos sem exceção. Então, ele queria enxergar esses 3 níveis de influência, né, com essas crianças. E aí, nessa prática da pesquisa, ele queria estimular esses 3 fenômenos. E era colocado para as crianças, né, de quem você gosta mais? E a criança explicava e analisava a sua atividade cerebral, né? Perguntava também, fulano de tal está sofrendo agora, o que você pode fazer para ajudar? Mostrava, né, quem eram as pessoas e analisava-se o comportamento deles. E a constatação foi o quê? Atividade no córtex pré-frontal. E é uma área do nosso cérebro que não costuma ter atividade nos adultos, apenas nas crianças, né? E qual foi a outra constatação que eles tiveram, né? Antes, uma préviazinha para todo mundo entender, é a área mais humana do nosso cérebro, curiosamente, pouco utilizada pelos adultos. Deveria ser o contrário, né, gente? Se a gente está falando de humanidade, mas ela é pouquíssimo estimulada, né? Então, é uma área importante do cérebro porque ela atinge as nossas funções cognitivas. Olha a exploração que a gente poderia fazer dessa área, né? Como o planejamento, a tomada de decisões, é uma área-chave para o nosso comportamento social, é onde a gente define aquilo que é certo, que é errado, e uma das coisas mais importantes que é requerido de nós, a nossa moral, né? O desenvolvimento da nossa moral. Então, tudo isso é nessa região do córtex pré-frontal, né? E aí, o que foi constatado? Que geralmente quando são colocados esses fatores, as crianças elas sempre vão ao encontro do outro, né? Elas querem o contato, elas querem a aproximação. E no caso do adulto, ele já busca o afastamento ou a repulsa, né? Às vezes a gente já fala, é inocente como uma criança. Por quê? Porque a criança é dela, né? Dela ir atrás, dela buscar o outro. Então, hoje, infelizmente, por conta de vários fatores, a gente busca sempre a blindagem para evitar o sofrimento do outro, né? Às vezes até com boa intenção, eu quero que não aconteça nada de errado, né? E para criar esse estímulo, é preciso estar perto daquele que sofre, é preciso tentar entender esse sentido de solidariedade. Em Pirapora, que é onde eu trabalho, no Instituto Federal, tem um trabalho lá que a gente chama juntar encontro de gerações, aonde os meninos do ensino médio, o nosso trabalho é levar os meninos do ensino médio a fazer visita no asilo da cidade, para eles poderem conhecer e fazer atividades, né, juntamente com os velhinhos, com as pessoas que moram lá. E qual que era a surpresa nossa quando a gente chegava nesse momento? Muitos ficavam assustados, porque às vezes eles não tinham convívio, às vezes com pessoas mais velhas, entender e ficavam questionando, por que essa pessoa está aqui e não está lá na casa dela, com a família dela? Então, até esses contrastes, né, era importante para a gente poder explicar para eles. Alguns choravam, porque falavam, não, ele não podia estar aqui sozinho, ele tinha que estar lá com a família dele, né? Então, é meio que essa falta desse estar perto, das vezes, de quem sofre ou quem passa por uma situação em que a gente não desejaria que ela estivesse nela, né? Então, se não existe o estímulo desse córtex pré-frontal, consequentemente, você não vai ter esse estímulo e esse desenvolvimento neuronal dessas coisas que a gente está falando aqui, da ternura, da gentileza e da bondade, né? Então,
quando a gente cresce, se não temos estímulos, ele de certa forma não conseguiria, né, ser gentil, bondoso e terno. Hoje nós estamos falando de quê? Né? Antigamente a gente tinha amigos, encontrava os amigos. Hoje em dia a gente usa muito o conceito de networking. Se aquela pessoa ali ela vai me trazer alguma coisa favorável, eu me relaciono com ela. Se não, ela não precisa fazer parte do meu dia a dia. Né? Em alguns momentos da nossa vida a gente cria esses critérios. Até quando aquela pessoa ali me é útil ou não é útil? Eu vou perder tempo ou não vou perder tempo com essa demanda? Né? Tem prioridade ou não tem prioridade? Né? Então a gente analisa dessa forma, né? A gente precisa melhorar. Então, sem estimular esse córtex pré-frontal, a criança não sabe o que significam esses termos. Né? Ele precisa identificar e perceber o que essas coisas significam. E são coisas que não são uma questão de lógica. Porque lógico, como é que seria lógico, igual eu coloquei a explicação, seria lógico eu ajudar até aquele que não me quer bem ou não gosta de mim? Né? Compreender esse sentido realmente do amor e que Jesus nos ensinou o tempo inteiro, né? Através de suas demonstrações, da maneira como ele lidava com as pessoas na época dele. Né, a hora que a gente pega lá no Evangelho, lá está escrito, amai os vossos inimigos, até que a gente consiga compreender o significado desse dizer, né, pode ser que a gente passe o tempo inteiro da vida e se recuse a compreender o que é que ele quis dizer com essa fala, né? Amar o vosso inimigo, né? Então é difícil até para a gente conceber essa informação. Então, quando é estimulado a ternura, a gentileza e a bondade, as pessoas naturalmente elas se tornam mais sociáveis, elas se tornam mais amáveis, mais cooperativas, né? A questão da empatia, ela aflora em todas as pessoas. Então, e uma vez que esse córtex pré-frontal ele é estimulado, ele fica ativado sempre. E todo exercício que se é feito, né, a respeito dessa melhora, né, ele tem uma tendência de cada vez se tornar mais ativo. Então, sempre é tempo para este estímulo. Né? Então, a gente vai melhorar os nossos impulsos, nossas ações e nossas decisões. Até nós mesmos, a gente pode reparar, né, mesmo às vezes adultos, que, como diz, o tempo passa e vai tornando a gente mais maleável muitas vezes. Né? Às vezes a gente tinha uma determinada rigidez, a gente começa a repensar os nossos comportamentos, a maneira como a gente lida com as pessoas. Né? Então, você revê um pouco esses conceitos. E a gente se constatou uma alteração permanente do comportamento dos genes. Né? E por que isso é importante? Porque dentro da pesquisa, eles detectaram consideráveis alterações em relação aos processos inflamatórios. Uma pessoa que tem esses estímulos, desses sentimentos, observaram, né, o quê? Uma melhor resposta do corpo a tipos de lesão, recuperação e reparação, né? Nota-se, a gente sabe disso, né? A ciência já traz isso para a gente, das interferências das nossas emoções no adoecimento do nosso corpo. E também sobre os anti-inflamatórios em excesso que podem causar distúrbios no nosso organismo, né? Então, estudo comprovado cientificamente. Então, pessoas bondosas alteram no DNA e têm alteração no processo inflamatório. Né? Então, naturalmente, o corpo se regenera e se melhora apenas por praticar o bem, por exercer uma atitude amorosa, né? De ternura, de gentileza e de bondade. Então, e se caso esse processo inflamatório chegue a ocorrer, ele é mais intenso e localizado, mais eficiente, com o mínimo de efeitos colaterais. Ou seja, se chegar a ocorrer, rapidinho, ele se deteriora e acaba. Então, a sua recuperação é mais rápida. Ficam mais resistentes a doenças e se recuperam mais rápido as que têm. Então, são fisicamente mais fortes. Então, a gente vê fazer o bem
a gente também acaba ganhando né, em gênero, número e grau os benefícios para nós também. E a gente poderia se perguntar, né? Foi feito um estudo com crianças. E para os adultos, né? A gente teria condições de fazer reprogramações? A gente sabe que a todo momento, né? Então, pela natureza humana, a gente desenvolve mais o material, menos o sentimental e o emocional, porque ainda estamos muito impregnados da questão terrena e da questão material. A gente ainda não desenvolveu por completo a nossa questão espiritual. Mas se a gente veio para melhorar, a gente tem condições, né, de progredir nisso quando a gente inverte as nossas prioridades. A hora que a gente estava vindo para cá, né, existem várias oportunidades que às vezes a gente tem de ficar com raiva, estressar, trânsito, tira a gente do ar, é sempre alguém que interfere no nosso caminho. Mas você vai fazendo as escolhas. Não, eu vou ter paciência, eu não vou buzinar, eu vou esperar, e aí vai dar tudo, vou sair mais cedo um pouquinho e tudo vai dar certo. Então, são as escolhas que conduzem aonde a gente leva, né, esse nosso destino. Então, a gente pode deixar aflorar o que a gente tem na alma, e é um grande potencial para o exercício da bondade, né? Em outras oportunidades de palestras a gente viu, né? Primeiro a gente desenvolver a nossa bondade. É o primeiro passo que a gente precisa fazer. E o livre-arbítrio que nos permite sempre decidir. Tá? Então, nada melhor do que lá no capítulo 9, né, depois todo mundo parar para dar uma lidinha, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Então, exercer esse sentimento em nós nunca sempre vai ser oportuno a gente ter essa prática. E para a gente poder fechar nossa palestra de hoje,